Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 11 de setembro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra em Atos capítulo 9, versículo 36 em diante. Atos 9, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e, quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair de todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Então está aqui, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Vejamos este grande milagre, um milagre de ressurreição que o Senhor fez na vida desta mulher, através de Pedro. Essa mulher estava enferma. Aqui diz o texto que aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. A doença que estava em seu corpo a levou à morte. E aqui diz o texto que ela foi levada, depositaram num quarto, tendo-a lavado, lavaram ela, fizeram a preparação do seu velório. Aqui eles usam formol para conservar o corpo, às vezes é 1 dia, 2 dias. Então usam esse produto químico no seu corpo e fazem toda a preparação para levar num salão ali, num velório. E fizeram com ela uma preparação para o seu velório. E a puseram ali num quarto alto, talvez fosse um 2º andar. E aqui diz o texto que, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, então essas pessoas que estavam no seu velório sabiam que Pedro estava ali. E mandaram 2 varões para chamar ele, para que Pedro fosse lá, se não se demorasse em vir ter com eles, porque logo ela seria enterrada. Estava sendo velada, mas tinha o dia do seu enterro. Mas levantando, aqui diz o texto que levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. Levaram até onde estava sendo velado esta mulher. E todas as viúvas o rodearam, chorando. O choro, porque conheciam essa mulher e sabiam da sua caridade, das suas esmolas, das roupas que ela fazia, os seus vestidos. Muitas vezes fazia doação. Estava nu e me vestistes, e essa mulher fazia caridade. Ela dava as suas esmolas, como Cornélio. Ela fazia esmolas e era cheia de boas obras. Ela não era como aquele rico que o Lázaro tinha que comer das migalhas que caíam da mesa do rico, mas essa mulher servia. Ela era cheia de boas obras. Uma mulher que produzia os seus frutos, fazia roupas, vestidos, e dava um prato de comida, socorria o necessitado. Mas diz o texto aqui que Pedro, fazendo sair de todas, pôs-se de joelhos e orou. Pedro não foi pretensioso. Pedro não chegou direto nela e ordenou que ela ressuscitasse. Não teve essa ousadia, essa presunção, essa soberba. Pedro foi humilde. Será que é da vontade de Deus que eu ore e que Deus ressuscite esta mulher? Porque
Ela já fez boas obras, Deus também pode levar ela para o seu reino eterno. Porque ela já fez as boas obras. Ela já foi salva no Senhor Jesus, porque ela era discípula do Senhor Jesus. Então, um discípulo do Senhor Jesus, ele faz boas obras. As boas obras não salvam o cristão. As boas obras acompanham o cristão que tem que dar frutos, que tem que produzir boas obras. O cristão é salvo pela fé, pela graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Nós somos salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. A cédula que era contra nós foi riscada, foi rasgada. Então Deus perdoou as nossas dívidas e pelos méritos de Cristo somos salvos. Mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, que temos que ter as obras do cristão, do nascido de novo, daquele que é discípulo do Senhor Jesus. E esta mulher já estava preparada. Ela já estava preparada, já poderia Deus levar ela. Estava sendo velada ali, já combateu o bom combate, fez a caridade. Primeiramente ela foi salva e ela deu fruto. Ela fazia esmolas, ela servia a Deus, ela socorria o necessitado. Mas Deus queria que ela desse mais frutos. E Deus queria que através da sua ressurreição, muitas almas fossem convertidas também, porque muitos só vão crer se vê o morto ressuscitar. Inclusive até quando Lázaro foi ressuscitado, muitos se converteram ali ao Senhor, mas muitos também duvidaram. Tem um texto que diz que o Senhor diz que mesmo que eu faça obras grandes no meio de vós, não crereis. Ainda que visse, não crereis. Ainda que Deus se manifestasse aqui com seu anjo, mostrasse o esplendor do seu anjo, mesmo assim não iriam crer. Como Jesus disse para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Creia. Não duvide. Creia no poder de Deus. E o Senhor fez obras ali através da ressurreição de Dorcas, para salvar as almas que ali estavam, os poucos que creram. Mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelhos, orou em particular. Não vou querer me aparecer aqui. Eu vou buscar saber a vontade do meu Deus, se realmente Deus quer ressuscitá-la. Ele se pôs de joelhos, ele orou a Deus. Aqui não fala o tempo que ele buscou o Senhor. Mas o certo é que ele teve a resposta de Deus. Se levantou e, voltando para o corpo, aí ele disse estas palavras: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, como aquela menina, filha de Jairo, que estava morta, que o Senhor Jesus a ressuscitou. Depois ele disse: dá-lhe de comer. Talvez aquela filha de Jairo, aquela mulher, a moça, teria morrido por uma anemia. Aqui estava Dorcas, Tabita. As palavras que Deus deu na boca de Pedro: Tabita, levanta-te. Primeiro Pedro buscou a Deus, buscou a direção de Deus. Na nossa vida é assim, meus irmãos. Temos que buscar a direção de Deus, entrar no nosso lugar de oração. Como aquela viúva que ia perder os seus 2 filhos, o profeta disse para ela fechar a porta. Ela buscou os vasos, mas tinha que fechar a porta. Ninguém tinha que saber ali do particular dela. Era só ela e os seus filhos. E fechou a porta e aí virou a botija de azeite e foi enchendo os vasos ali, até que não tinha mais vasos. Não parava de jorrar azeite. Onde estamos na presença de Deus, na direção de Deus, ou buscando o Senhor, Ele dá a direção como Deus deu direção para Neemias. O direcionou ali para restaurar Jerusalém. E Pedro buscou a direção de Deus, o que fazer. Não bastava ele chegar diante do corpo morto e orar: ressuscita, Lázaro, sai para fora. Ele não era o Senhor Jesus, era um discípulo, um servo do Senhor, um apóstolo do Senhor Jesus. Jesus sim disse para Lázaro: sai para fora. Mas quem somos nós, meus irmãos, para ser presunçosos?
para querer ir num velório e ressuscitar o defunto? Para ir lá para passar vergonha? Será que realmente é isso que Deus quer? Será que Deus vai fazer realmente isso na nossa presunção? Deus tinha esta obra para fazer. E por que hoje não acontece mais isso? Porque aumentou a iniquidade. Porque o amor se esfriou. Porque estamos na época da apostasia, dos falsos profetas, que até são feitos milagres aí falsificados, que usam pessoas, atores, para fingir milagres. Não se vemos mais o poder de Deus como antigamente. Vemos muita falsificação. Pedro não foi presunçoso, Pedro foi humilde. Pôs-se de joelhos, se rendeu a Deus, buscou a vontade do Senhor, buscou o poder de Deus. Fez com que as pessoas saíssem ali, fazendo-as sair a todas. Aqui é o meu particular com o meu Deus. Vou buscar saber se é da vontade de Deus ressuscitar esta moça. E aqui ele estava orando a Deus. E quando ele voltou, o poder de Deus estava na boca de Pedro, o qual ele disse estas palavras: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se. Ela abriu seus olhos. O poder de Deus na vida deste servo fez com que o morto, a morta que estava morta, ressuscitasse. Imagina o espanto daquelas discípulas, daquelas viúvas que ali estavam chorando, quando ouviram que ela foi ressuscitada. Viram o poder de Deus, provaram do poder de Deus, provaram do milagre da parte do Senhor na vida delas. Viram aquela mulher que elas amavam, que elas conheciam, sendo ressuscitada. Ficaram maravilhadas de ver a tal obra que o Senhor tinha feito. E vendo a Pedro, assentou-se, se levantou daquele, poderíamos dizer, talvez fosse uma pedra, um jeito que eles fazem o velório lá diferente daqui do Brasil. É um lugar diferente, não é como um caixão aqui. E ela se levantou daquele lugar que ela estava ali sendo velada. A morta abriu os seus olhos, a morta se assentou. E quantos que não estavam mortos antigamente, mortos no pecado, mortos no mundo, mas quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram o Espírito Santo tocar no coração, levanta-te, saia desse lugar. O que você está fazendo neste lugar? Saia daí, este lugar não é para você. Este lugar não é para você, jovem. O que você está fazendo aí? Se levante deste lugar. O Espírito Santo de Deus fala no coração. Sai deste lugar e vá para a casa de Deus. E quantos que estão hoje servindo a Deus, que foram tirados das trevas, tirados da morte, foram ressuscitados, os que estavam mortos no pecado, hoje estão sepultados, vivos para Deus. Morreram com Cristo no batismo, foram sepultados e nasceram de novo da água e do Espírito. E estão servindo a Deus. É o poder da palavra de Deus. É a direção do Espírito Santo, a intercessão de alguém que tem tocado no teu coração e o Espírito de Deus tem te direcionado. Aqui diz que ela se assentou e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então ele foi usado por Deus para ressuscitar esta mulher. E muitos que servem a Deus oram, visitam e tomam pela mão e dá força e acompanha aquela pessoa e evangeliza aquela pessoa e prepara com a preparação do Evangelho da Paz, calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz, e faz desta pessoa um discípulo do Senhor Jesus, segurando ela pela mão, com o poder da palavra, instruindo. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Mostrou ali o poder de Deus. Que tremendo, meu irmão e minha irmã, a obra que Deus fez ali neste velório.
o Senhor usou o seu servo para ressuscitar aquela que estava morta, aquela que fazia boas obras, que fazia esmolas, que era uma mulher cheia de virtude, uma discípula do Senhor Jesus. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui não diz que todos creram no Senhor, aqui diz que muitos creram no Senhor. Farei obras tal que mesmo se vocês verem, não irão crer. Alguns ateus incrédulos dizem assim, mas Deus não ressuscita mais mortos. Cadê as pessoas, os pregadores que ressuscitam mortos? Por que não fazem a perna de um aleijado crescer, um paralítico? Então muitos usam essas indagações para querer dizer que Deus não tem poder, para querer dizer que o poder de Deus é limitado. Meus irmãos, mesmo que Deus ressuscitar um morto, vão olhar, não vão crer. Mesmo que Deus fez esta obra na vida desta mulher, diz aqui o texto, e foi isto notório por toda a Jope, por toda aquela cidade, e muitos creram no Senhor. Mas não diz que toda a cidade creu. Muitos são incrédulos, não acreditam no poder de Deus. E por que Deus ia fazer isso? Por que Deus ia fazer crescer uma perna? Por que Deus ia fazer ressuscitar alguém num velório? Qual que é o objetivo de Deus, meus irmãos? É salvar as almas. Por que Deus ressuscitou esta mulher? Porque ela dava frutos. E porque Deus tinha planos de salvar mais almas através das suas boas obras, através das suas ações, dos seus frutos, das suas esmolas. Deus usa os servos dele aqui nesta terra para que dê fruto. Qual que é o fruto? Boas obras. Pode ler em toda a Bíblia, você vai achar isso. Iremos encontrar que temos que ter boas obras. Que a fé sem obras é morta. Somos salvos pela graça de Deus, mas o salvo ele tem que ter boas obras, tem que dar frutos. Porque senão como as pessoas, como que vão glorificar a Deus? Como que os homens vão glorificar a Deus, as pessoas, se não vê em nós boas obras? E Deus a ressuscitou através de Pedro, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Deus continuou ali, o apóstolo Pedro continuou ali. E Deus continuou agindo através da vida de Pedro. E então Pedro discipulou aqueles que creram na ressurreição de Dorcas, porque ele ficou em Jope, ficou na casa de Simão o curtidor ali por muitos dias. Talvez ele estivesse evangelizando estas pessoas. Olha, vocês viram o milagre, vocês creram no milagre que o Senhor fez. Agora eu vou pregar para vocês. Agora eu vou lhes ensinar o caminho. Vou lhes ensinar que vocês têm que se arrepender, se converter dos maus caminhos, se converter ao Senhor Jesus, descer as águas do batismo, ser discípulos do Senhor Jesus, seguidor, negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, renunciar o pecado, se converter de todo o coração, arrependei-vos e convertei-vos de todo o coração, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós os tempos de refrigério. Pedro continuou ali. Aqui não diz a palavra de Deus, mas dá para entender que Pedro estava discipulando, evangelizando, ensinando a palavra de Deus àqueles que creram, fazendo a obra de Deus. E muitos não creram no milagre que viram. Então o Senhor faz obras, não somente para a pessoa, fez um milagre, não somente para essa mulher que estava morta. O intuito de Deus era salvar os mortos que estavam nos seus pecados. O intento de Deus, a vontade de Deus foi salvar os mortos que estavam ali vendo Lázaro ser ressuscitado. Não foi somente para ressuscitar a Lázaro, que estava 4 dias morto, mas foi para fazer obras em algumas almas que creram. Ressuscitar os mortos espirituais, mortos no pecado. E o Senhor fez obras ali, salvou muitas almas. Alguns que creram ali na época de Lázaro, e muitos que creram aqui na ressurreição de Tabita. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus faz o milagre com um propósito de beneficiar não somente aquele que crê, que espera,
Mas o milagre do Senhor é para alcançar alguns. É para salvar. O propósito de Deus é salvar. Não é somente, não é para agradar os nossos egos, não é para satisfazer os nossos desejos, mas o intento de Deus é salvar as almas. Então Deus opera dessa forma, através da oração, como Ana, por exemplo, que orava em Cântico de Anas, 1 Samuel capítulo 2. O Cântico de Ana diz que, o texto fala que Ana orou. Em 1 Samuel capítulo 1 diz que Ana ia no templo orar a Deus, buscar a Deus porque ela era estéril. E através da sua oração, Deus atendeu o seu pedido. Mas Deus tinha um plano já, de levantar ali um sacerdote no lugar de Eli, que já estava apostatado. E através da oração de Ana, Deus levantou ali Samuel. Nasceu o menino Samuel, e ela fez um voto a Deus e o entregou no templo. E ali Deus foi preparando Samuel, foi crescendo o menino, sendo instruído por Eli, até o tempo que ele já estava preparado e Deus levou ele embora. E Samuel continuou, e lá na frente ele unge Davi como rei. Deus já estava preparando tudo. Então as obras que Deus faz, ele tem os seus propósitos, dar continuidade, salvar, capacitar, preparar. Como Elias achava que era o fim da sua carreira, estava desanimado, mas ele tinha que ungir Jezreel. Ele tinha que fazer a obra de Deus ainda. Deus tinha ainda seus planos, seus projetos. E Elias pediu até a morte. Mas na verdade ele não queria morrer, ele estava sendo pressionado por Jezabel. E o fim de Elias não foi o que ele esperava. Nem o fim de Jó foi o que ele esperava naquele momento. Ainda tinha lenha para queimar. Jó viveu mais 140 anos. Velho e farto ele morreu. Teve os filhos tudo de volta. Teve tudo de restaurado em dobro daquilo que ele tinha. Elias foi levado no redemoinho, não provou a morte. Então nós vemos que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Os planos de Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus ressuscitou essa moça, essa mulher, porque Deus queria salvar almas ali. E através do poder de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho não é simplesmente palavras persuasivas. O evangelho é o poder de Deus. É Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. E Deus operou ali na vida daquela mulher Dorcas e na vida daqueles que creram, convertendo eles ao Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus, meus irmãos. Busquemos o Senhor, busquemos saber a sua vontade, que é perfeita e agradável. Tudo o que Deus faz é perfeito. Temos que apresentar aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo a Deus, mas todavia Deus vai fazer aquilo que é bom para nós, aquilo que é melhor. Os seus planos do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo é caminho de morte. Então é melhor confiar no Senhor, deixar Ele dirigir os nossos passos no seu caminho. É seguirmos as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Deus conhece o nosso futuro, sabe todas as coisas. O nosso dever é de orar sempre e nunca desfalecer. Todavia o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que seja feita a vontade de Deus assim na terra como nos céus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus que é perfeita e é agradável, que é justa. Pedro orou em favor desta mulher. Pedro primeiro clamou a Deus: Senhor, é da tua vontade que assim se faça, e foi da vontade de Deus, porque Deus tinha planos ali em muitas almas que ainda não eram salvas para se converter ao Senhor Jesus Cristo.
Pedimos a Deus, meus irmãos, que Deus dê sabedoria e entendimento, que Deus ouve as nossas orações e que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. É o conselho da palavra de Deus que o Senhor trouxe neste dia de hoje, dia 11 de setembro de 2024. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças te damos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que falou aos nossos corações, e conhecemos, ó Senhor, que a tua vontade é perfeita, é maravilhosa, Pai. Para as nossas vidas, muitas vezes não compreendemos, Pai, o que estamos passando, as tribulações, e às vezes indagamos, ó Senhor, por que de tudo isso? Por que estamos sofrendo? O porquê, Senhor, de tudo isso? Mas a nossa oração deve ser feita, Pai, o para que é isso que nós estamos passando? O que viríamos aprender, Senhor, com esta provação? O que será, meu Pai, da nossa vida que está entregue nas tuas mãos, que o Senhor possa nos dar a direção, Senhor, e que a tua vontade se cumpra na nossa vida, porque a tua vontade é perfeita e agradável, Pai querido. Ó Deus, envia a provisão na vida desta pessoa. Envia, Senhor, meu Pai, a libertação, Senhor, das obras infrutuosas das trevas, ó Senhor. Entra com salvação, meu Pai, neste coração que está endurecido, Pai. Este coração que não se quebranta com nada, Pai, mas o teu Espírito Santo é que convence o homem. Que o Senhor possa convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, entra com salvação, com libertação. Entra com ressurreição dessa pessoa que está morta na sua vida de pecado. Morta, Senhor, nas trevas. E que o Senhor pode ressuscitá-la. Ressuscita, Senhor, esta pessoa, a sua vida espiritual. Como estava o vale de ossos sequíssimos, meu Pai, mas a palavra do Senhor pregada por Ezequiel fez com que se levantasse um grande exército, Senhor. As pessoas foram transformadas, os que estavam mortos ressuscitaram. E o Senhor tem o poder de ressuscitar os que estão mortos nos seus pecados e fazê-los vivos para Deus. Que o Senhor faça vivos para Deus, meu Pai, estas pessoas que ouviram a tua palavra, porque ela não volta para ti vazia, mas prosperará naquilo pelo qual foi enviada. Receba, ó Senhor, esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Meus irmãos, seguimos firmes. Sigamos firmes as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve o nosso Rei voltará. Estejamos preparados, esperando o nosso Senhor. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, Servo de Deus, Cláudio Martins.